tema do encontro hoje será esquizoanálise e desejo revolucionário. A gente vai fazer uma breve passagem aí pela concepção do desejo na psicanálise, para entender então um pouco a crítica da esquizoanálise, a essa concepção do desejo. E então, depois dessa introdução que eu vou trazer para vocês, a gente vai ler um trecho do Antiédipo. Está exatamente na página 156 do livro. Quem tiver com o livro aí e quiser acompanhar, a segunda metade do encontro a gente vai lê-lo. Então, eu vou tentar começar falando aqui sobre desejo na psicanálise, levando em conta, enfim, que vai ser devido ao tempo limitado e, enfim, ao entendimento que dá para ter de todo um corpo teórico muito vasto, né? Eu vou trazer o que eu retenho assim dessa ideia do complexo de Édipo para tentar transmitir isso para vocês. Então, para a gente entender a concepção do desejo da esquizoanálise, a gente vai começar por uma tarefa negativa. Ou seja, a gente vai compreender a crítica feita ao desejo edipiano e familista da psicanálise. Compreender como que a psicanálise, que descobriu, né, o Freud descobriu no fim do século XIX, o desejo como uma força e a libido como um fluxo descodificado, vai com o tempo subordinar esse desejo e as transformações dessa libido ao complexo de Édipo, produzindo uma concepção conservadora e reacionária, cada vez mais conservadora e reacionária do desejo. Ora, o que implica falar em complexo de Édipo, em desejo incestuoso, em interdito ao incesto? Diria que dentro da psicanálise há vários modos de falar sobre isso. O primeiro deles é a partir da própria autoanálise do Freud, né, na qual supostamente ele teria descoberto aí o complexo de Édipo. Outra é pelos casos clínicos, em que isso vai se tornando cada vez mais uma preocupação central para ele, né, principalmente a partir do século XX já. Por outro lado, tem as concepções dele no Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, né, que ele vai pensar o desenvolvimento psicossexual do bebê. Então, esse desenvolvimento psicossexual implicaria uma codificação da sexualidade, né, que seria cada vez mais dirigida para os genitais, dirigida para a reprodução, ao longo do aculturamento das pessoas, né, na medida em que as pessoas são admitidas na linguagem, na cultura, né. Então, tem essa concepção desenvolvimentista do Édipo, né? É necessário atravessar o complexo de Édipo. Outro momento ainda é em Totem e Tabu, né? Em que há uma concepção ali, ao mesmo tempo, arqueológica. Freud se baseia em um antropólogo da época, não vou lembrar qual exatamente agora, mas um antropólogo que validava, né, essa questão do interdito ao incesto ser algo universal. E, além de antropológica, mitológica também, né, porque esse complexo de Édipo seria o mito da civilização, a condição, o mito ontológico da civilização, né, a condição para o surgimento do humano, da cultura, da sociedade, da linguagem. Então, há vários modos de se falar, e devido à necessidade de fazer um recorte, eu vou fazer uma esquematização meio grosseira, mas que eu acho que vai servir aos nossos propósitos hoje. Bom, a criança, digamos que além de um nascimento biológico, né, ela precisa nascer psiquicamente, com os cuidados, com o amor da mãe, ou da função da mãe, né, com o carinho, com a atenção,
no início ela é totalmente desamparada. Assim se constitui o imaginário, na separação da criança e da mãe. Antes elas eram uma díade, uma fusão entre a mãe e a criança. Mas ao longo do desenvolvimento da criança, em algum momento Lacan fala do estádio do espelho, sobre essa separação, né? Elas começam a se separar e vai se constituir o imaginário ou eu da criança a partir do buraco causado pela separação com a mãe. Nesse buraco vai se constituir um contorno a ele. Esse contorno é chamado de eu, ou de ego. A partir desse registro imaginário, desse registro egóico, ao mesmo tempo a separação da mãe, o afastamento da mãe, e um eterno anseio de retornar, de se fundir novamente com o útero materno, de retornar a essa fusão, de retornar a esse momento em que nada é diferenciado, em que o bebê não é um ser diferenciado. Então, o que a gente chama de dimensão incestuosa da sexualidade seria esse apelo sem limites, essa captura da criança no desejo da mãe e, simultaneamente, desejo pela mãe, né? Esse desejo incestuoso vai aparecer na vida adulta, quando da não resolução satisfatória do complexo, como sintomas, como perturbações psíquicas, como a obsessividade, por exemplo, né? A obsessividade por uma droga, por sexo, por alguma fantasia, de algum modo seria uma demanda desesperada e automática por uma dissolução no outro, né? Na droga, no sexo. E então é assim que se manifestaria na vida adulta. É um dos modos que se manifestaria na vida adulta o desejo incestuoso, o desejo onipotente, o desejo sem limites pela mãe. Esse registro do imaginário, na medida em que a criança cresce, ele vai ser desdobrado num outro registro chamado simbólico, né? Isso através de uma castração simbólica, ou seja, através do recalcamento dos desejos pela mãe, dos desejos da mãe, né? Isso aí começa na criança a aparecer quando os pais começam a dizer não para ela, dar ordens para ela, marcar um limite ali na relação, né? Então, vai ocorrendo ao longo do tempo a introjeção do simbólico ou introjeção da lei do pai, né? O pai, ou a função do pai que vem operar essa castração da criança, que vem separar ela da mãe, vem ajudar a separar ela da mãe. Digamos que para a psicanálise, esse recalcamento da figura dos pais é o responsável pelas outras proibições, pelas outras repressões sociais. Tudo começa no interdito ao incesto. O interdito ao incesto é o primeiro, é o modelo das proibições, é o modelo dos interditos. Dele se desdobrariam todas as outras proibições e prescrições da civilização, né? Ele seria a condição do homem civilizado na psicanálise. Então, as proibições, as outras repressões sociais seriam sucedâneos dessa primeira lei. O interdito ao incesto seria condição do humano, da cultura, da sociedade, da lei. Eu estou dizendo, gente, que para a psicanálise é como se... Para a psicanálise é como se os sócios, a sociedade, fosse uma extensão da família, fosse um desdobramento da relação familiar. E a relação familiar é o modelo para os sócios. Por isso que os psicanalistas, né, pensam em encontrar a figura do pai, por exemplo, dissimulada sob a relação patrão-empregado, né? Porque todas as outras relações seriam apenas um desdobramento das relações familiares, das relações edipianas, portanto.
A castração simbólica, ela instaura o limite. Ela instaura o reconhecimento do limite e da falta, que é o desejo. Digamos que não é possível suturar aquela falta que a criança sente, aquele desamparo, aquela fragilidade. Não é possível suturar isso. A completude que em algum momento supostamente a criança teve na fusão com a mãe, ela é impossível. É impossível em reencontrar aquele lugar mítico, o útero materno, paraíso perdido, né? E a busca por suturar essa falta, essa busca de completude, seria o que gera as diferentes sintomáticas para a psicanálise. O neurótico é aquele que não aceita a falta, é aquele que não reconhece a falta. E ele fica buscando ainda o desejo incestuoso, o desejo pela mãe a vida inteira. Mas esse desejo pela mãe incestuoso vai aparecer deslocado, né? Deslocado para onde? Para sintomas. O sintoma da obsessividade, como eu disse, né? A droga, nesse sentido, é comparada aí ao útero materno, onde a criança se dissolve, onde a pessoa pode se dissolver, né? Onde a pessoa pode se fusionar. Então, introjetar a lei do pai, seria o equivalente de barrar a demanda pela completude do outro, e a demanda pela própria completude. Quando, enfim, se resolveria o complexo de Édipo e a gente encontraria o nosso desejo singular. Um desejo que é compreendido como diretamente fusionado à falta, ao reconhecimento da falta. Então, percebam o seguinte, as sintomáticas na psicanálise advêm do não reconhecimento da falta e do desejo de fusão no incestuoso, com a mãe, no paraíso perdido. Por outro lado, o desenvolvimento de um processo analítico teria relação com a introjeção do simbólico pela resolução do complexo de Édipo e pelo reconhecimento de que não é possível suturar a falta, não é possível ser completo. Devemos reconhecer o limite, a morte, a finitude. Então, o recalcamento então, a operação que funda o sujeito desejante na psicanálise. Desejo faltoso, faltante, por essência. O sujeito é cindido, né? Uma parte dele continua buscando a completude, é o eu ideal, né? Buscando que o outro suture a nossa falta. Esse é o eu ideal, esse que busca que o outro suture a nossa falta, nos complete. Por outro lado, o ideal de eu coloca condições à completude. Ele nos priva, nos proíbe, nos pune, fusiona em grupos, né? Então, quando a gente se fusiona com o outro no amor ou no grupo e deixa de ter a nossa individualidade própria, nós estamos desenvolvendo, estamos fortalecendo um ideal de eu. Ou seja, o que nós deveríamos ser para ser aceito nesse grupo, para se identificar com essas pessoas. Então, essas duas dimensões aí perfazem o imaginário, eu ideal e ideal de eu. O eu ideal quer ser completo pelo outro. O ideal de eu busca completar o outro, busca suturar a falta no outro. E por isso aceita tudo para estar num grupo, né? Se dissolve aí no grupo. E além dessas duas dimensões imaginárias, há, por fim, o que é chamado de supereu na psicanálise, né? Onde tem relação com a introjeção do simbólico, onde se encontraria, então, o limite, a percepção da finitude, do impossível, que é o desejo, e, enfim, uma espécie de normalidade, né? A normalidade, se é que se pode falar assim na psicanálise, acho meio grosseiro também, não é usado esse termo, né? Mas o tratamento, a cura, né, levaria para esse lugar do reconhecimento da falta a ser, que é a vida, que tem relação com um inacabamento, com uma incompletude, né?
Eu estou dizendo, gente, que o vazio e essa falta simbólicos são positivos para a psicanálise. A introjeção do simbólico, né, o reconhecimento desse vazio implica justamente a nossa diferenciação da animalidade, a diferenciação da natureza e da cultura. Né? Então, a psicanálise toma como positiva essa falta simbólica. Seria o que diferencia o homem, o próprio do homem, né? A linguagem, a pulsão, a cultura. Então, essa falta implicaria, como eu disse, um inacabamento, enquanto os animais seriam acabados. Os animais, enquanto seres instintivos, né? Digamos que já teriam os seus instintos muito ligados, muito fixados. Né? O animal não escolheria, por exemplo, o que ele quer comer. Ele não teria essa flexibilidade na relação com o objeto de desejo. E esse inacabamento simbólico nos lançaria justamente numa absoluta disponibilidade, numa absoluta abertura do desejo. Paradoxalmente faltante, paradoxalmente vazio. Bom, de um lado, há então, na psicanálise, a concepção da pulsão de morte, que puxa para o incesto, demanda pela fusão, demanda por um gozo eterno e dissolvente no outro. Aí funciona a onipotência da demanda, que aponta uma tendência para a gente voltar ao inanimado, para a gente morrer mais rápido. Pulsão de morte tem a ver com o retorno do mesmo, tem a ver com uma compulsão a repetir o trauma, uma compulsão que atrela. E ainda que fazendo concessões, atrela também o princípio do prazer. Né? Os nossos prazeres muitas vezes são fixados numa compulsão por alguma coisa. E na linha dessa compulsão, a pulsão de morte nos puxa para o inanimado, para aquele momento anterior à diferenciação, anterior à vida orgânica. Então, essa compulsão à repetição, além de produzir as sintomáticas mais graves, né, como o Freud assinalou, por exemplo, a neurose de guerra, ela produz uma série de sintomáticas que teriam pulsão de vida e de morte, em diferentes medidas. A pulsão de morte é que instaura a compulsão à repetição, é que instaura que repetimos, mesmo quando não há ganho de prazer. Quando há partes de pulsão de vida e de morte num sintoma, pode ser que haja vida e morte naquele sintoma. Pode ser que haja compulsão à repetição, mas ao mesmo tempo há um ganho secundário, um ganho de prazer. Então, por exemplo, nos vícios, né, no alcoolismo, enfim, na obsessividade, nós percebemos que há um misto de pulsão de vida e de morte. Há um misto de compulsão à repetição e um ganho de prazer. E a pulsão de vida? A pulsão de vida, na psicanálise freudiana, ela nos permitiria dirigir a existência para a reprodução, para o amor, para a cultura. É quando Eros, pegando a vida de uma outra ponta, oposta à ponta da pulsão de morte, faz força contra o desejo de retorno ao inanimado. Quando a vida produz diferenciação, quando a vida produz civilização, quando ela produz linguagem, e quando, em última instância, faz passar adiante o que o Freud chamou de plasma germinal quase imortal. O Eros está aí, nessa passagem dessa vida quase imortal entre as gerações. Bom, isso da perspectiva do Freud. Né? O Lacan, ele vai dar mais radicalidade à pulsão de morte. Né? Então, pensando nesse sentido, ele vai contra o Freud, entendendo em um determinado momento que se a pulsão de vida estaria naturalmente atrelada à reprodução e à cultura instituída, seria a pulsão de morte que deteria a força criadora para nos transformar. Então, para o Lacan, a pulsão de morte não é volta ao inanimado, não é retorno ao inanimado, como para o Freud. A pulsão de morte, como formulou o psicanalista
Luiz Alfredo Garcia Rosa, falando a respeito da concepção lacaniana, a pulsão de morte é desejo de outra coisa, um desejo de transformação, na perspectiva do Lacan. Ora, mas com tudo isso, indo pelo Freud ou pelo Lacan, de alguma maneira não se sai do Édipo, né? Seja um Édipo desenvolvimentista no Freud ou um Édipo estrutural no Lacan. Seja o Édipo seja atuando como incesto do lado da mãe ou tendendo para a proibição, a castração e o laço simbólico do lado do pai. Esse complexo, isso é, esse conflito interminável, um complexo é um conflito interminável. Ele fundaria a sociedade, ele seria a condição do humano. Assim, qualquer relação humana que a gente pensar aqui, professor-aluno, patrão-empregado, mestre-discípulo, Deus e crente, homem-animal, qualquer uma delas seria apenas um sucedâneo da relação familiar. Seriam fantasmas das relações familiares. O que o Deleuze e o Guattari às vezes brincam, falando da expressão da psicanálise, o então era isso, né? Então era isso, é o momento em que o psicanalista descobre o pai ou a mãe, ou alguma coisa ligada a esse complexo, em qualquer lugar da vida de alguém. E o psicanalista, então, fingiria surpresa, fingindo surpresa ao encontrar algo que ele já sabia de antemão estar ali, ele diz, então era isso, né? Então a pessoa está lá falando sobre a vida dela, falando sobre os conflitos amorosos, sobre militâncias, sobre o trabalho, ou o que seja. Em algum momento, o psicanalista crê ter a sacada. Então era isso, né? Entendendo que daquilo que o analisando está falando é sobre os pais, e fingindo surpresa ainda, como se isso não fosse dado de antemão, que todas as relações seriam um desdobramento desse complexo de Édipo. Então, o Édipo aparece na psicanálise como o fim primeiro e último de quaisquer conflitos. Seria uma espécie de causa ontológica das vicissitudes que a pulsão atravessaria numa existência. A nossa força atravessaria numa existência. Agora eu vou começar a seguir para a posição crítica da esquizoanálise. Vocês têm alguma questão, um comentário, alguma pergunta, antes da gente seguir? Eu teria, João. Quando puder, eu pergunto. Pode falar, Felipe. Na verdade, eu queria, não sei se agora ou em algum outro momento, ouvir um pouco mais sobre essa questão do vício. Que você falou da noção de um mix, né, entre pulsão de vida e morte. Eu não sei, queria ouvir um pouco mais sobre o desdobramento do vício, justamente, como poderia dizer, não colocado nessa posição, por exemplo, vai atrelado à questão fetal, né? Ou seja, atrelada à instituição família, né, no certo sentido. Mas que outra que outro sentido poderia ganhar a questão do vício, principalmente na tecla da repetição, né? O que até onde se estenderia a reflexão sobre a própria palavra repetição nesse jogo aí, né? Nesse jogo não, nessa questão dos vícios, enfim. É isso, obrigado. É uma concepção da psicanálise, né? Não da esquizoanálise. Pensar que os vícios, por exemplo, o alcoolismo, seria um transtorno psíquico ligado ao não reconhecimento da falta, a não introjeção do simbólico, a não introjeção dessa condição de escolha, dessa abertura. E então o vício seria lido nessa chave como um desejo de retorno ao útero materno, quando nada faltava, né?
Então, o vício está muito ligado, por exemplo, a uma dificuldade enorme em tolerar a frustração, né? O viciado é aquele que não suporta ser frustrado. Imediatamente ele tem um desprazer com alguma coisa, ele vai procurar o seu vício, né? Uma espécie de mamadeira, uma espécie de objeto transicional ali que o apaziguaria, né? Eu vi um comentário do aquele filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han esses dias sobre os celulares, né? E ele falou algo do tipo que os celulares são como os ursinhos de pelúcia de nós adultos, né? Porque o celular é esse ponto de apaziguamento, é esse lugar em que nós, de algum modo, cremos apaziguar nossas angústias e somos mantidos ali numa compulsão à repetição, né? Pessoas que são muito viciadas no celular quando tem a leve impressão de que perderam o celular, de que ele não estão achando o celular, entram num desespero enorme. É a ansiedade de separação, como se estivessem revivendo essa separação da mãe, né? Esse desamparo. Mas o vício, ele não é pura pulsão de morte, né? A pura pulsão de morte se exerceria em uma vida para o Freud, por exemplo, quando há uma experiência em que não há nenhum ganho de prazer, né? Ele dá exemplo disso com os sonhos dos neuróticos que voltavam da guerra, que tinham pesadelos horríveis com os momentos do susto e não tinham absolutamente nenhum prazer com aquilo. Então, isso é a pura pulsão de morte, a pura compulsão à repetição atuando sobre uma vida. Voltar em um determinado momento, retorno do mesmo, não tendo nenhum ganho de prazer com isso. Então, isso é a pulsão de morte atuando de maneira mais pura, sem misturas com eros. Enquanto num sintoma como o alcoolismo, há compulsão à repetição, há a pulsão de morte, a pessoa não pode deixar de fazer aquilo, ela é compelida, automaticamente ela é jogada, ela é forçada a fazer aquilo, mas ao mesmo tempo há um ganho de prazer. Então há um misto de eros e tânatos, de vida e de morte. A gente poderia falar isso sobre relações também, sobre relações tóxicas, né? Em que medida a gente não se beneficia em algum grau daquela relação, não tem ganhos secundários com elas. Bom, alguém fez uma pergunta sobre a pulsão de morte em Winnicott, mas eu não saberia responder. Eu não tenho, enfim, não tenho muito essa leitura. Bom, Felipe, é o que eu consigo responder agora, assim, sobre isso. Muito obrigado, cara. E só um detalhe, assim, aquela ideia do desejo como uma posição de transbordamento poderia estar atrelada à questão do vício também? Ou é porque eu tenho uma. Eu acho que eu leio errado aqui um pouco a questão, porque me parece que. E eu sei que tá errado, porque não tem uma posição de moralidade aí em jogo. Mas tudo se passa por mim um pouco como se tivesse, assim, porque me parece que a questão do vício ela não é tanto um problema como ela poderia ser colocada como uma questão problemática, né? Para alguém que passa em consulta em psicanálise. Ah, ok, mas também não teria uma concepção de moral ali. Não, mas é óbvio que tem, né? Pelo menos para mim, assim, parece claro que entre um analisando e um terapeuta vai. A posição do vício ela entra como algo problemático, né? Então, eu não sei se em Deleuze-Guattari isso é um pouco o contrário. Embora eu sei que a expressão da moral tá errada, né? Não sei, enfim. A princípio eu estou falando da posição da psicanálise, né? Eu não diria que é uma concepção moral sobre a droga, mas é uma concepção que busca ser clínica. E ela vai ser ouvida como um problema, né? Como um padecimento, na medida em que o analisando levar isso como um problema, né? Na medida em que ele levar isso como um sofrimento, como algo que ele quer transformar na vida dele.
né? E assim, de alguma maneira, existe a possibilidade, talvez, de se relacionar com essas substâncias de uma forma pragmática, de uma forma em que você se mantenha, digamos, autônomo. Mas quando não há mais escolha, né, quando há uma espécie de escravidão da vontade, eu acho que se acentua esse aspecto de pulsão de morte, de autodestrutividade. Então, eu não sei se é bem uma concepção moral, mas é uma concepção que implica um exercício do desejo, ou a falta do exercício, né? A falta de condição de escolha diante de um objeto, por exemplo. Então, a droga também está um pouco ali no nível do objeto fetiche, né? Aquele objeto sem o qual acreditamos nunca mais poder viver, né? Aquele objeto que nos fascina, que nos prega nele, né? Então, essa é a concepção da psicanálise, né? Eu não diria que todo o uso da droga é problemático em psicanálise, mas na medida que se torna um sofrimento, se torna uma demanda de análise, bom, a gente trata isso como tal, né? Acho que na esquizoanálise a gente teria que pensar pela via da produção de um corpo sem órgãos, possível, de um corpo sem órgãos que faz passar fluxos da droga, né? Deleuze e Guattari chamam as ondas geladas da droga. E faz passar um corpo sem órgãos que faz passar esses fluxos e consegue criar um modo de vida com eles, né? Então, eles vão pensar em outras maquinações possíveis da subjetividade, implicando, sim, esses outros objetos, objetos fetiche, objetos parciais, mas eles também falam, por exemplo, em termos de prudência, né? Eles falam em termos de um exercício ali que implicaria saber a arte das doses. Então, assim, nem na esquizoanálise é do tipo tudo pode, né? Mas como exercitar, como praticar, como modular uma relação. Isso que estaria em jogo na construção de um corpo sem órgãos, de um corpo intenso. Bom, vou seguir para a esquizoanálise agora. O ponto da crítica da esquizoanálise que a gente vai ver hoje é o seguinte: colocar o recalcamento das figuras familiares na frente da repressão social, como condição da repressão social, como se subordinasse a repressão social e a instauração de visibilidades e enunciabilidades ao interdito ao incesto, é um primeiro equívoco para a esquizoanálise, né? Para a esquizoanálise é o contrário. A repressão social que condiciona o recalcamento familiar. A coisa não começa na família e vai para os sócios, é ao contrário, começa na repressão social e a repressão social que cria o recalcamento familiar. Então é uma posição oposta, que parte dos sócios e vem para a família. A psicanálise parte da família e desdobra a família para os sócios. Então, Édipo, o complexo de Édipo para a esquizoanálise é um modo de controle. É um modo de controle operado pela repressão social que cria uma operação do seguinte tipo: eu vou te falar que desejar sua mãe é proibido. E justamente porque eu falo que é proibido, você vai ficar fixado nela. Então é uma espécie de malícia da repressão social, o recalcamento familiar, o Édipo, o interdito. Os sócios criam esse interdito justamente para que fiquemos bloqueados nele, fiquemos bloqueados nesse modo de ser, nesse modo de entender o desejo. Nos fazem acreditar que o desejo deseja originariamente a mãe, né? Que o desejo é uma memória de uma satisfação anterior perdida. Mas o desejo deseja outra coisa. O desejo deseja pedaços dos pais, sim, em algum momento. Mas o desejo é fluxo.
Nessa memória da satisfação anterior, o que conta não é o objeto, a mãe, o seio, o ventre materno, mas a ligação, o processo de desejar, a ligação do desejo, o processo de desejar. Estou dizendo que o que conta nessa memória da satisfação anterior não é o não é o objeto que se desejou, a mãe, ou o seio da mãe, ou o que seja, mas é a própria intensidade produzida por um encontro. Essa intensidade, não o objeto, que ajuda a ligar essa intensidade, mas o que passa, o fluxo que passa entre o sujeito e o objeto. É essa memória que constitui o desejo. O desejo é a memória de uma satisfação, mas a satisfação como processo, e não ligada a tal ou tal objeto. O objeto é uma ocasião do desejo. Na própria psicanálise, a pulsão contorna o objeto, ela faz um circuito em torno do objeto. Então, eu estou dizendo que o mais importante no desejo não é o objeto, mas é a meta. E a meta se chama satisfação. Então, o Deleuze e o Guattari criticam a crença e a ideia psicanalítica de que o incesto é proibido porque é desejado. Para o Deleuze e Guattari não é o desejo que vem primeiro, o desejo pela mãe, e depois a repressão. Ao contrário, o desejo pela mãe, há esse desejo, ele é desejado exatamente porque é proibido. Nós ficamos fixados no desejo incestuoso justamente porque a proibição é anterior ao desejo. Digamos que essa proibição, ela cria uma zona de interesse, ela cria uma tensão entre atração pela mãe e repulsão pela mãe, que nos impedem de ver o que importa de fato. O desejo como processo. O desejo, para a esquizoanálise, o desejo é um campo de forças perspectivista, é um processo maquínico, que faz da subjetividade um processo de dobra e desdobra na relação com outras forças, na relação com o fora. Para a esquizoanálise, a gente não é individuado por Édipo. Nós somos individuados ao modo de acontecimentos. Para a esquizoanálise, nós somos filhos dos acontecimentos. Nascer, ter uma doença, crescer, se ferir, aprender a falar, estudar, amar, disputar, fazer amizades, ser fascinado por um animal, ter filhos, viver sozinho ou em grupo ou em família, se engajar em lutas sociais, sofrer um acidente, viver uma pandemia, envelhecer. É desse modo que somos individuados para a esquizoanálise, e não por Édipo. Cada um desses acontecimentos que eu falei, ele é ao mesmo tempo efetuado em determinado momento e interminável. Não paramos de nos ferir, não paramos de sofrer da ferida dos acontecimentos, não paramos de amar em várias alturas do tempo, não paramos de nascer, não paramos de aprender. Então, esses acontecimentos nos atravessam, eles nos individuam, eles produzem a nossa individuação e a nossa desindividuação também. Depois de um acontecimento, nós falamos algo do tipo, depois disso nada mais vai ser o mesmo. E, de fato, nunca mais vai ser o mesmo. O acontecimento é essa fissura, esse corte no tempo, inserindo mais uma dimensão do tempo. O conceito de acontecimento é o modelo para o posterior conceito de devir, tá? Os acontecimentos são devires. São transformações da vida. É a vida que adiciona mais uma dimensão a si mesma. Quando forças adquiridas substituem forças inatas, tomam o lugar das forças inatas. Mas assim, se não é o desejo da mãe ou o desejo pela mãe,
o que é originalmente recalcado, o que é primeiro recalcado. O que é primeiro recalcado? Na leitura que a gente vai fazer hoje, a gente vai aprofundar um pouco isso. Mas antes do Freud dar o completo centralização do complexo de Édipo, centralizar o complexo de Édipo e dar tal importância que ele adquiriu ao longo do tempo, em algum momento Freud dizia que o que era recalcado eram as pulsões parciais, em nome de uma centralização sobre os genitais e sobre a reprodução. Então, em algum momento, o Freud entendia que o que era originalmente recalcado eram pulsões parciais. Eram desejos que passavam pelo corpo inteiro, o corpo tomado como erógeno. Essa noção de corpo erógeno é importantíssima. Eu não acho que a gente deva abandoná-la, né, passando a esquizoanálise, porque o corpo erógeno é o corpo desejante, é o corpo todo sensível. São as máquinas desejantes que se ligam em qualquer coisa, né? A boca, o nariz, os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, os genitais, o ânus, tudo são máquinas desejantes, fluxos e cortes de fluxos. E nessa primeira concepção freudiana, o que era originariamente recalcado, então, seriam essas pulsões parciais em nome de uma centralização genital. Então, o conceito que o Deleuze e o Guattari criam de máquinas desejantes, gente, tem a ver com as pulsões parciais. Tem a ver com uma positivação das pulsões parciais. As máquinas desejantes têm relação com uma capacidade de ligar fluxos, de ligar diferentes, múltiplos fluxos. E o recalcamento incidiria justamente sobre a possibilidade de ligar múltiplos fluxos. Não, temos que ter uma família, temos que nos reproduzir, não podemos ter compulsões, não podemos comer muito, não podemos usar drogas, né? Então, de algum modo, se há um desenvolvimento psicossexual ideal na psicanálise, pelo menos num primeiro momento, lá no 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, esse culminaria na reprodução e na centralização do desejo sobre os genitais. Eu acho que essa concepção do desejo é interessante, porque o Freud descobre o corpo polimorfo, corpo perverso polimorfo, esse corpo todo sensível, mas ao mesmo tempo ele o codifica ao longo do desenvolvimento psicossexual, tornando isso totalmente natural, naturalizando essa postura, como se o caminho do desejo fosse mesmo se reproduzir apenas. Ou criar a cultura, ou criar a sociedade, né? Entendendo aí sempre concepções um pouco conservadoras de cultura, de sociedade. Na esquizoanálise, então, a gente vai dar plena validade, afirmação e legitimidade às pulsões parciais. As pulsões parciais vão se tornar as máquinas desejantes. Há uma espécie de maquinismo solar, maquinismo cósmico, maquinismo microcósmico na esquizoanálise. A gente está o tempo todo sendo individuado por relações, por devidos moleculares, por relações com animais, relações com máquinas, relações com aparelhos de Estado, relações com instituições. Nesse processo de individuar e desindividuar, de dobrar e desdobrar. Quando eu falo de dobrar e desdobrar, eu estou falando de introjetar aspectos da relação com o outro, da relação com o objeto, repelir aspectos da relação com o objeto, introjetar outras relações. Esse é o processo do desejo, introjetando, dobrando o mundo, as relações com os outros. Então, o que é originalmente recalcado para a esquizoanálise não é mais o desejo pela mãe, ou o desejo da mãe.
o que é originalmente recalcado são as máquinas desejantes. É essa capacidade de avaliar e de ligar o desejo. O desejo é recalcado, então, não porque ele seja incestuoso, mas porque ele é revolucionário. A repressão social criou a ideia do recalcamento familiar, disse que é proibido para ficarmos fixados nesse proibido, justamente porque o desejo é revolucionário, o desejo ameaça, ele abala as estruturas, ele abala as instituições. Então é necessário inventar uma mitologia, foi necessário inventar uma mitologia sobre o desejo, que diria o que é o desejo, o que o desejo deve desejar, e ao mesmo tempo não deve. E ele fica nessa tensão de quero e não devo. Desejo incestuoso e repressão do desejo incestuoso. Então, recalcar algo, gente, é ao mesmo tempo fixar esse objeto do recalcamento. Tomar o desejo como incestuoso, eu não diria que é um privilégio da psicanálise. Na verdade, a psicanálise é um índice, é o dispositivo que enuncia aquilo que havia sido instaurado como uma estratégia, inconsciente, claro, de repressão social. E a psicanálise, ao legitimar e codificar o complexo de Édipo, coloca ele como origem da cultura e nos deixa, então, sem saída, porque tudo é Édipo, não existe nada fora do Édipo. Então, o complexo de Édipo depende, eu diria assim que, tentando pensar ele como localizado no espaço-tempo e não como condição do humano e da cultura, diria para vocês que ele depende de uma estrutura social circunstancial, voltada para a família nuclear burguesa, de fins do século XVIII e século XIX, e uma família na qual a mulher cuidava da criança, das crianças em casa, e o pai trabalhava fora e dispunha da lei. Esse modelo tendia na produção de indivíduos ou sujeitos, tendia para a produção de indivíduos ou sujeitos autocentrados e voltados para a interioridade de si e da família. Sujeitos desligados de uma rede comunitária e de militâncias sociais. É o burguês, é o homem produzido por Édipo. É o modelo do homem resignado. Sempre querendo superar o pai, tomar o seu lugar, e ao mesmo tempo que tendo que se resignar à exogamia, né? Se resignar a encontrar uma mulher fora da interioridade familiar e continuar por seu turno a maldição. Pois o Édipo será ao mesmo tempo superado e transmitido às próximas gerações. Superado quando o filho escolhe uma mulher diferente da mãe e, ao mesmo tempo, transmitido a outras gerações, porque ele vai transmitir ao filho e também vai operar Édipo na relação com a mulher, colocando a mulher no lugar de mãe, enquanto a mulher também pode colocá-lo no lugar de pai. Então, o complexo seguiria, apesar de resolvido, apesar de supostamente resolvido, né? É algo eternamente adiado, diferido. Então, atrelar o desejo ao complexo de Édipo foi uma operação pela qual, usando a psicanálise, as forças repressivas e conservadoras justificaram teórica e clinicamente a nossa alienação, nosso sofrimento e nossa injustiça social. O que se teme, o que a repressão social teme, é que o desejo desfaça estruturas e verdades instituídas. É que o desejo produza desindividuações, desarranjos, transformações no estado de coisas, devires. Se o desejo é recalcado, é justamente por ser uma força inteira, ética e micropolítica, que se conduz segundo formas singulares, seja entre pessoas, seja entre grupos, seja entre instituições. Mas vejam bem, esse desejo revolucionário, ele não é um objeto, não se chega a ele, não é uma finalidade. Esse desejo revolucionário é uma prática, é um exercício, como diz o João Persio Schiavon. Não há dele um modelo
apesar do desejo ser capturado por imagens, a imagem da mãe, do objeto fetiche, ele mesmo é sem imagem. O desejo é sem imagem. O desejo é uma condição de avaliação a cada vez. E a cada vez esse critério aparece sob as formações do inconsciente. Por exemplo, nos sonhos, nos atos falhos, nos lapsos, nas negativas. A aparição desses processos numa análise são, ao mesmo tempo, ocasião de uma vida singular que está se manifestando e das formações micropolíticas de um campo social. É um mentiroso, por exemplo, que morde a língua. É aquela pessoa que diz assim na clínica: eu vou falar isso para você, mas não vá pensar que... Né? Não vá pensar que é uma negativa. Ele está dizendo exatamente que é isso. Ele está dizendo para você não pensar. Né? Então, isso é uma negativa, é um exemplo de negativa. É como que o desejo vem à tona pelas formações do inconsciente. Né? A aparição desses processos, como eu disse, que são ao mesmo tempo singulares e micropolíticos, implica que o desejo está buscando irromper, se mover, alterar sua trajetória. Mas no sintoma ele ainda está em conflito com a repressão social, ainda é um misto de desejo e repressão. Assim, o desejo sem imagem, nas condições dessa repressão, é transformado em uma solução de compromisso, como se ele só pudesse aparecer sendo deslocado, travestido, sintomatizado. Mas como buscar os rastros desse exercício sem imagem, e que não para de passar pelas imagens, não para de ser ameaçado a ser cooptado pelas imagens? A questão é tentar pensar uma memória que não é uma memória do objeto de desejo anterior, como a mãe, mas uma memória da própria força. O plano de um processo efetuado em diferentes graus, a cada vez. Então, o desejo, pensando enquanto processo, ele não tem princípio, meio e fim. Pensando o princípio, a mãe, por exemplo, o seio materno, o útero materno. Mas a esquizoanálise pensa um desejo processual, sem começo, meio e fim, sem finalidade. É o desejo sem imagem, é o desejo que se efetua em diferentes graus. O desejo como condição de avaliar fluxos e cortes de fluxos. É um desejo revolucionário. É um desejo revolucionário porque ele, como eu disse, ele abala estruturas, ele cria saídas, ele cria linhas de fuga no instituído. Então, toda a ideia psicanalítica do complexo de Édipo não falava propriamente do desejo, mas das condições do desejo ser recalcado e ser mantido recalcado. Né? A gente vai fazer a leitura agora, e o quarto paralogismo da psicanálise, ou seja, o quarto falso raciocínio que o Deleuze e Guattari apontam na psicanálise, seria a desfiguração do recalcado. Ou seja, o quarto paralogismo, a desfiguração do recalcado, é o seguinte: quando Édipo é pressuposto, quando Édipo opera partindo de uma repressão social, o nosso desejo sem imagem, ele é desfigurado. Ele é tratado como desejo da mãe e pela mãe. E então todos os nossos outros objetos de desejo ao longo da vida também vão ser desfigurados. Porque eles vão ser desdobramentos da mãe, vão ser sempre remetidos ao incesto. Então, a desfiguração do recalcado implica que o desejo tido como processo é tomado como o desejo por um objeto. Então, esse desejo por um objeto anterior de satisfação, ele desfigura o desejo, ele desfigura a avaliação incessante. Ele desfigura o desejo sem imagem, ele coloniza o desejo. Ele impede as revoluções do desejo, as transformações do desejo. Então, repetindo assim pela última vez,
o incesto não é proibido porque desejado. Ele é desejado porque ele é proibido. Proibir o incesto é um modo de nos fixar nisso e ficar achando que o desejo é o desejo incestuoso. A gente vai ler agora um trecho do livro e vocês, enfim, o Deleuze-Guattari aprofundam mais essas questões que eu trouxe aqui de modo um pouco brusco. E a gente vai fazer a leitura, então, e se surgirem dúvidas, a gente conversa mais depois. Sobre isso que a gente falou, sobre essas duas concepções, desejo edipiano e familista e desejo revolucionário. Vocês têm questões, gostariam de fazer perguntas? A questão, João, do desejo da lei, o que vem primeiro, né? Essa visão da esquizoanálise vai de encontro à visão de Lacan. Assim, salvo engano, eu estou lendo no seminário 1 que o desejo viria antes, em Lacan. Só para ter certeza se eu estou entendendo. Eu não saberia te dizer exatamente no Lacan, no seminário 1, mas é um modo como o Deleuze-Guattari colocam essa crítica, né? De que, de certo modo, não é que o desejo não venha antes do que a repressão social do desejo. Só que o que vem antes é o interdito, o que vem antes digamos que ao longo de uma vida, de um processo de uma vida, antes que esse desejo, que é originário, ele possa decidir o que ele deseja, porque a criança deseja fluxos, ele não tem as figuras maternas e paternas inteiras ainda. Mas no momento em que se diz para esse desejo originário que não se pode desejar a mãe, que é errado, né? Tem uma série de gestos, uma série de negativas que vai se instaurando, uma separação progressiva ali. Então, no momento em que a repressão vem, é como se o desejo, então, fosse tomado como um desejo incestuoso. Então, assim, mesmo que o desejo venha antes, a partir do momento em que a criança toma contato com a proibição, esse desejo que vinha antes é desfigurado pelo interdito. E para a esquizoanálise é ao contrário, né? O que vem primeiro é o desejo, sempre, é um desejo originário, mas o que vem primeiro para instaurar a repressão social é o recalcamento. Não é porque se deseja a mãe que vai se haver o recalcamento. O recalcamento é uma operação de repressão social para fixar o desejo à mãe, fixar as condições de desejo do homem burguês, que é essa condição da interioridade da família. Essas condições que a criança só vai sair do seio familiar para constituir a sua própria família. Tem uma frase do Sêneca que dizia assim: os vícios dos homens destroem, corroem as gerações. Então é esse modo familiar que vai passando de geração em geração. E se supostamente a gente atravessa o Édipo, elabora o Édipo e encontra uma mulher diferente da mãe, isso não garante que se ultrapassa totalmente Édipo, porque ele vai continuar em outra família, né? Vai continuar sendo passado adiante. Então, de todo modo, o desejo como processo, ele sempre vem primeiro, mas que o desejo incestuoso venha antes do que o interdito, isso é um equívoco da psicanálise, para o Deleuze-Guattari.
É o interdito que vem primeiro, é o interdito que fixa um desejo processual e sem imagem à mãe. O que é interdito? Desculpa. Interdito é proibição. Ah, tá. Valeu. João, boa noite. Você me ouve? Boa noite. Estou escutando. Eu queria, na verdade, assim, eu sou bem novata na questão desses estudos de Freud, psicanálise e derivados, mas eu fiquei pensando uma coisa nessa sua última fala, que é em relação a como seria isso dado, assim, uma realidade mais próxima, que eu posso dizer assim, que eu fiquei imaginando o Brasil, vou colocar nesse formato. Culturalmente, eu sinto que há uma relação ainda muito forte com a mãe. Então, eu não sei, o amor de mãe, coração de mãe sempre cabe mais um. Algumas coisas populares, de uma cultura popular, que a mãe está sempre muito presente, o amor de mãe é incondicional. E eu queria, na verdade, assim, eu fiquei refletindo aqui, deduzindo que talvez isso se dê exatamente por causa de uma ausência de um pai. Se dizer assim, eu estou colocando exatamente, sei lá, uma realidade brasileira, no sentido em que tem, principalmente nas áreas mais pobres, né? Então, não tem pais que, como que fala, registram os filhos, então, principalmente nas periferias, que é a minha origem, né? Existe muita questão da mãe. Então, a minha mãe, eu tenho que fazer ela sorrir, se eu for ficar rica, eu tenho que fazer minha mãe sorrir, eu tenho que dar as coisas para minha mãe, coisas desse tipo. Isso seria uma perpetuação desse desejo, ou se seria possível um tipo de leitura nesse sentido, né? Como que se dá esse recalcamento quando tem a ausência de um pai? Então, tudo se torna mãe? Enfim, foram algumas reflexões que eu fiquei aqui pensando, se você poderia comentar sobre isso. Passando do Freud para o Lacan, há uma concepção dos pais não mais enquanto pessoas, mas enquanto funções. Então, a mãe passa a ser chamada de função da mãe e o pai de nome do pai. Então, nesse caso que você está dizendo, a mãe ela exerceria ao mesmo tempo a função da mãe, atraindo ao incesto em alguma medida, ao tudo pode, à onipotência, mas a mãe também marcaria o limite, a castração. A mãe que colocaria ali as ordens, as regras, os limites. Então, a psicanálise, de algum modo, resolve isso tirando da figura dos pais, da figura pessoal dos pais, e colocando isso como funções sociais, digamos assim. Sobre a pergunta do Natan, enfim, não do Edson, não sei se eu entendi muito bem, mas a questão da esquizoanálise é pensar que o complexo de Édipo não é transcendente, não é uma estrutura que condiciona todas as nossas relações futuras, que vai explicar todas as relações futuras. É o contrário. Começa na repressão social, num dado modelo de sócios, de sociedade, de instituição social, uma certa forma de exercício de poder dessa formação social vai operar através de Édipo. Então, não é bem o chefe que é um desdobramento do pai, mas o pai que é o delegado da lei dentro da família, que está a serviço da lei dentro da família, que institui a lei na família.
E eu não diria, não sei se é uma dicotomia que invalidaria essa segunda posição pelo seguinte: existem outras formas, além do Édipo, de relação entre as pessoas. Existem outras formas, por exemplo, de vida comunitária, que não passam apenas pela família nuclear. A família nuclear está transbordando cada vez mais. Então, eu diria assim que, do ponto de vista da esquizoanálise, pensando que a repressão social que cria o recalcamento familiar para exercer poder sobre nós, desse ponto de vista, bom, não é que o Édipo seja transcendente, é que ele é uma condição do nosso desejo diante de uma certa repressão social exercida sobre esse desejo. Então, há outras formas de desejar, né? O desejo está preso no Édipo, mas o desejo por si mesmo ele é revolucionário. Ele cria buracos. Ele fura o estado de coisas dado. E, de fato, seria uma questão de pensar aí o Édipo entre os povos originários, o Édipo nos povos matriarcais, matrilineares, né? Na verdade, não há o Édipo tal como se entende nesses outros povos. Alguns psicanalistas tentaram universalizar o Édipo, né? Falou-se muito sobre o Édipo africano, sobre o Édipo selvagem, enfim, tentou-se universalizar o Édipo, né? Mas o Deleuze e o Guattari entendem que há outros sistemas de signos, não tem relação alguma com o Édipo. Ô, João, Oi, aqui é Edson. o Edson. Só para complementar a questão que eu levantei, significa que se colocam essas classificações, né, que se coloca por exemplo, o Guattari e o Deleuze no que se chama de pós-estruturalismo, né? As classificações que existem. E o Freud, pelo que eu entendi, o Lévi-Strauss, ele seguiu essa linha estruturalista de que o Édipo e determinados tabus eles estão estruturados, pelo que eu entendi. Estou falando que eu entendi, talvez eu tenha entendido mal. Em todas as sociedades, inclusive aquelas dos povos originários, do povos primitivos. E pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo, não é assim. Quer dizer, entre os povos originários, por exemplo, entre os indígenas brasileiros, só para dar um exemplo, não é assim. Quer dizer, essa relação que está fundante em Édipo, vamos dizer assim, ela não existe. É uma outra relação. É isso? É isso, é isso. O Lévi-Strauss, se eu não me engano, na segunda edição das estruturas elementares de parentesco, ele muda de posição, ele diz que o Édipo não é universal. Então, assim, talvez o maior expoente aí da antropologia do século XX, a princípio ele toma Édipo como universal, o Édipo teria relação com a troca de mulheres, né? Todo homem devia escolher uma mulher para si, abrir mão da mãe e da irmã e tomar para si uma mulher, né? Isso constituiria a exogamia, a relação com pessoas fora do seu grupo familiar. Mas ele vai perceber com o tempo, então no segundo prefácio, no prefácio à segunda edição, ele volta atrás, ele fala de outras coisas. Ele questiona essa universalidade do Édipo. Do interdito ao incesto, da exogamia, enfim. Legal, obrigado, hein, João? Bom, gente, eu vou começar a leitura, porque senão a gente não consegue avançar no livro. Estamos na página 156. Quarto paralogismo da psicanálise: o deslocamento ou a desfiguração do recalcado. O imortal pai de Morte a Crédito grita: então você quer me levar a morrer?
É isso que você quer, hein? Diga. Não queríamos, porém, nada disso. Nem queríamos que o trem fosse o papai, nem que a estação fosse a mamãe. Queríamos apenas a inocência e a paz. Nos deixassem maquinar nossas pequenas máquinas, ó produção desejante. Certamente, pedaços de corpos de mãe e de pai estão presos nas conexões, assim como surgem denominações parentais nas disjunções da cadeia. Mas os pais aí estão como estímulos quaisquer, que desencadeiam o devir de aventuras de raças e de continentes. Mas como é estranha essa mania freudiana de reportar a Édipo o que transborda por todos os lados, a começar pela alucinação dos livros e pelo delírio do aprendizado. Professor substituto do pai, o livro Romance Familiar. Freud não suportava uma simples brincadeira de Jung, quando este lhe dizia que Édipo não devia ter existência real, de fato, visto que até o selvagem prefere uma mulher jovem e bonita à mãe, ou à avó dele próprio. E se Jung traiu tudo, não foi por esta brincadeira, que pode apenas sugerir que a mãe funciona como uma linda jovem, tanto quanto a linda jovem funciona como a mãe. O que importa para o selvagem e para a criança é que possam formar e fazer funcionar suas máquinas desejantes, fazer passar seus fluxos, operar seus cortes. A lei nos diz: não desposarás tua mãe e não matarás teu pai. E nós, sujeitos dóceis, nos dizemos: então é isso que eu queria. Será que suspeitamos que a lei desonra, que ela tem interesse em desonrar e desfigurar aquele que ela supõe culpado, aquele que ela quer que seja culpado, aquele que ela quer que ele próprio se sinta culpado? Procede-se como se fosse possível concluir diretamente do recalcamento a natureza do recalcado, assim como da proibição a natureza do que é proibido. Isto é tipicamente um paralogismo, mais um, o quarto paralogismo, a que seria preciso denominar deslocamento. Porque pode acontecer que a lei proíba algo de perfeitamente fictício na ordem do desejo ou dos instintos, para persuadir seus sujeitos de que eles tinham a intenção correspondente a essa ficção. Eu vou repetir essa parte, gente, que é muito importante. Aqui está resumido o quarto paralogismo. Pode acontecer que a lei proíba algo perfeitamente fictício, algo falso, na ordem do desejo ou dos instintos, para persuadir seus sujeitos de que eles tinham a intenção correspondente a essa ficção. Então, a lei, de algum modo, proíbe, a repressão social proíbe o incesto justamente para nos fixar, para fingir, para fazer com que acreditemos que era isso de fato, que era esse o desejo, que isso é o desejo. Retorno aqui. É justamente esta a única maneira que a lei tem de pegar fundo a intenção e de culpabilizar o inconsciente. Em suma, não nos encontramos em face de um sistema de dois termos, em que da proibição formal se poderia concluir o que é realmente proibido. Encontramos-nos, isto sim, num sistema de três termos, que torna essa conclusão totalmente ilegítima. Devemos distinguir a representação recalcante, que opera o recalcamento, o representante recalcado, sobre o qual o recalcamento incide realmente, e o representado deslocado, que dá do recalcado uma imagem aparente, falsificada, a qual se supõe que o desejo se deixa prender. E Édipo é isto, a imagem falsificada. Vou fazer um comentário sobre essa parte, gente. Para a psicanálise, há apenas dois termos, ou seja, há supostamente um desejo incestuoso e o interdito ao incesto que decorre do desejo incestuoso. Para a esquizoanálise, há três termos. Primeiro, a representação recalcante. A representação recalcante tem a ver com a repressão social, com esse poder da repressão social de proibir alguma coisa. Primeiro, a representação recalcante que opera o recalcamento.
Segundo, o representante recalcado. É o representante do desejo aqui, recalcado. O representante do desejo tem a ver com os fluxos, os cortes de fluxos, com as máquinas desejantes. Mas esse representante do desejo, ele vai ser recalcado a partir da repressão social, o que gera um terceiro termo. O terceiro termo é o representado deslocado. Esse terceiro termo nos explicaria, por exemplo, por que se toma a droga como a figura do seio materno. Ora, se de certa forma há um desejo sem imagem, esse desejo sem imagem é reprimido pelas forças sociais, e essas forças sociais dão imagens desse desejo recalcado, a gente tem agora os três termos, né? E o Édipo como essa imagem sempre falsificada do desejo. Desejo, recalcamento do desejo, e o desejo, então, nas condições do recalcado, né? O desejo, os objetos de desejo ao longo da vida, como apenas um desdobramento daquele recalcamento originário pela mãe, daquela interdição originária. Retorno ao texto. Não é nele que o recalcamento opera, nem sobre ele que o recalcamento incide. Nem sequer é um retorno do recalcado. É um produto factício do recalcamento. É apenas o representado enquanto induzido pelo recalcamento. Este não pode agir sem deslocar o desejo, sem soerguer um desejo de consequência, pronto para punição, pondo no lugar do desejo antecedente, sobre o qual ele incide em princípio, ou na realidade. Ah, então era isso. Então agora a gente não tem apenas dois termos, desejo e recalcamento do desejo, mas desejo, recalcamento do desejo e o desejo deslocado, o desejo distorcido, o desejo desfigurado. Então, essa é uma concepção da esquizoanálise fazendo uma leitura da psicanálise, né? Eles estão mostrando aqui como que a psicanálise edipianiza o desejo. É com esses três termos. E agora, o Deleuze e o Guattari vão usar um escritor, o Lawrence, para falar de uma outra concepção do inconsciente, uma concepção maquínica, uma concepção cosmopolítica, uma concepção perspectivista. Eles dizem assim: Lawrence, que não luta contra Freud em nome dos direitos do ideal, mas que fala em virtude dos fluxos de sexualidade, das intensidades do inconsciente, e que se entristece e se espanta com o que Freud está em vias de fazer quando fecha a sexualidade num berçário edipiano, pressente essa operação de deslocamento e protesta vigorosamente: não, Édipo não é um estado do desejo e das pulsões, é uma ideia. É tão só uma ideia que o recalcamento nos inspira a respeito do desejo. Ela nem sequer é um compromisso, mas uma ideia a serviço do recalcamento, da sua propaganda ou da sua propagação. Eles citam o Lawrence. O móbio incestuoso é uma dedução lógica da razão humana que recorre a esse extremo para salvar a si própria. É primeiramente, sobretudo, uma dedução lógica da razão, ainda que efetuada inconscientemente, e que é em seguida introduzida na esfera passional, na qual se torna um princípio de ação. Isto não tem nada a ver com o inconsciente ativo, que cintila, vibra, viaja. Nós compreendemos que o inconsciente nada contém de ideal, nada que tenha alguma coisa a ver com um conceito, e, portanto, nada de pessoal. Pois que a forma das pessoas, assim como o ego, pertence ao eu consciente ou mentalmente subjetivo.
de modo que as primeiras análises são ou deviam ser impessoais, já que as relações ditas humanas não estão em jogo. O primeiro contato não é pessoal e nem biológico, fato que a psicanálise não conseguiu compreender. Então, o Lawrence está falando que no inconsciente o que há não são imagens parentais, são fluxos e cortes de fluxos. As imagens parentais são instituídas por um ideal de inconsciente, mas não pelo inconsciente maquínico, cósmico, ele mesmo. Nós nos relacionamos com as pessoas não enquanto fantasmas, não enquanto pessoas pessoais e biológicas, mas como forças impessoais. Peguem uma descrição do Lawrence de um personagem, né? É como se uma aura envolvesse. Os personagens do Lawrence são sempre isolados, são sempre como que conduzidos por uma espécie de Deus interior, né? São sempre muito singulares, muito independentes, porque justamente eles estão em contato com essas forças cósmicas. Eles não estão ligados a grupos de formas gregárias e via ideais. Eles não se dissolvem nos grupos. Eles se relacionam uns com os outros enquanto atmosferas, enquanto brumas, enquanto campos de força, em tensão, em repulsão. Eu diria que o Lawrence, enquanto romancista, talvez saiba mais sobre o inconsciente do que o Freud, porque justamente ele pensa essa dimensão extrapessoal do inconsciente, o inconsciente das forças. Nos personagens do Lawrence já há toda uma multiplicidade interna, toda uma multiplicidade que nos habita, que vão aparecer na esquizoanálise. Somos seres múltiplos. Uma parte nossa atrai e repele certo objeto, a outra parte atrai o que a outra parte repelia, e repele o que a outra parte atraía. E toda uma confusão, toda uma equivocidade entre essas forças que atravessam o nosso inconsciente, entre essas perspectivas que nos habitam. João, daria para fazer uma colocação sobre a questão do sujeito, então, na visão da esquizoanálise, esse sujeito separado, esse sujeito e objetos, né? Sujeito separado do objeto, seria uma dicotomia já estabelecida por um recalque, por uma opressão mesmo transcendental de uma cultura que se impõe sobre a nossa condição de vivo. E o sujeito, uma visão atomicista mesmo. Na visão, me parece, que ele está trazendo, né, do Deleuze, do Guattari, ele estaria falando já de uma outra concepção de fluxos, de um outramento, um termo que parece o Deleuze utiliza-se, né, baseado lá no Fernando Pessoa e tal, de o sujeito não haver um sujeito sujeitado, né? Seria um ser que se relaciona, que não está delimitado pelo ego, pelo narcisismo. É isso? O Deleuze e o Guattari, Paulo, eles criticam a concepção desse sujeito separado, essa dicotomia sujeito-objeto, justamente porque eles falam em termos de fluxo e corte de fluxo, de redes, de conexões, de maquinismo. Então, eles criticam essa posição, essa concepção do sujeito atomizado, como você disse. Só que aparece uma outra concepção de desejo, às vezes, ou melhor, de sujeito, que a gente poderia entender assim: o sujeito na esquizoanálise é como a crista de uma onda que por um instante deita na praia. Logo ela vai ser levada, logo ela vai ser substituída por outras, transposta, transpassada, sobreposta. Então o sujeito ele é uma espécie de paragem nas intensidades que por um momento nós nos identificamos e dizendo, eu sou isto.
mas no momento seguinte já não somos isto, né? Então, o sujeito é essa percepção proveniente de um recalcamento, de uma parada no fluxo, né? O sujeito, a identidade é instaurada muitas vezes nas relações grupais, nas relações com o outro, porque é exercido ali uma repressão social. Você deve ser isso, você deve ser constante, você deve agir sempre do mesmo jeito, né? Eu acho que tem uma imagem muito bonita que o Deleuze dá do... Ele está falando, está discutindo, ele manda um texto para o Foucault, que inclusive causa a ruptura dos dois, chamada, eu acho que é Desejo e Prazer, o nome do texto. E ele está dizendo assim, que o desejo é fluxo, o prazer é a parada do processo. O prazer é o momento em que o sujeito volta para casa. Então vamos supor assim, que a gente está num movimento erótico, um movimento de uma possessão erótica, de muita violência. E aí chega algum momento dessa violência erótica em que há o gozo, em que há o orgasmo. E após o orgasmo, o sujeito volta para casa, se acovarda, diminui. Todas as possibilidades são culpabilizadas, há ali um retraimento, né? Então, para o Deleuze, o momento do prazer é o momento do corte. Se estava passando fluxos desejantes. Passou o prazer e o fluxo do gozo, há um corte. Então, o sujeito volta para casa, volta a ser conservador, perde aquela violência do encontro erótico, né? Então, assim, o Deleuze fala da diferença entre desejo e prazer. O desejo é movimento, violência, fluxo. O prazer paralisa o fluxo, faz o sujeito voltar para casa. O Foucault pensava ao contrário, ele questionava o desejo e falava de um uso dos prazeres, né? Então, eles usavam os conceitos de modos diferentes e valorizavam conceitos diferentes. Parece que esse textinho que o Deleuze mandou por um amigo que entregasse para o Foucault causa uma ruptura dos dois, e eles nunca mais se encontram, nunca mais se falam. Só para complementar, talvez, me surge a ideia do que a física moderna traz da relação partícula-onda, que entre a visão corpuscular e a visão ondulatória da luz, da matéria, né? Então, me parece que o Deleuze traz dentro da filosofia, uma analogia a essa visão da física, em que nós não somos só matéria, né? Então, a ideia me vem sempre do surfista, né? Que está no ápice da onda, ele está como materializado. A hora que ele entra na onda, ele já é a onda. E daí ele vai se materializar a hora que ele, né, lá embaixo, depois que passa a onda. A matéria, ela aparece o elétron, ele quando está em movimento, ele é onda. E ela se materializa no anteparo. Ele se torna corpuscular, né, no anteparo. Então, me parece que essa visão, né, ela vem de encontro com o que a física sai dessa visão atomicista, né, e vê o átomo como uma relação, né, um movimento, em movimento, né, e a partícula não sendo partícula exclusivamente, mas sendo sempre uma partícula e onda quando está em movimento. Quando se coloca em movimento. Me parece que o que você falou foi exatamente por aí, dentro de uma visão. Então, tem essa convergência. Isso não está evidenciado no conhecimento do Deleuze sobre física quântica, física. Não está, mas me parece que tem uma convergência. Não sei se está evidenciado. Até uma pergunta para você. Mas me parece que tem uma correlação bem forte. O que é que você pensa? O fato da filosofia e da física serem disciplinas diferentes, separadas, não quer dizer que cada uma em uma pesquisa diferente não possam convergir, né, e encontrar coisas semelhantes. E, de fato, eu não sei em que medida que o Deleuze leu ou não os físicos da época dele. Aqui no Anti-Édipo acho que não há referência a físicos ou matemáticos, mas tem um outro livro do Deleuze chamado Diferença e Repetição, em que ele usa muito a matemática, em que ele cita matemáticos. Ele tinha um amigo matemático, acho que eu não vou lembrar agora o nome. Então, eu acho que estou de acordo com você. Eu acho que
a esquizoanálise também é a passagem de uma concepção corpuscular para uma concepção energética, para uma concepção de fluxo, né? Você tá mudo, João. Valeu. Respondendo algumas perguntas que colocaram aqui, vou responder primeiro a Sabrina, que perguntou sobre um livro do Lawrence, que eu indico. Eu indico, para começar, algum dos romances mais conhecidos dele, que são ou Mulheres Apaixonadas ou O Amante de Lady Chatterley. Mas todos os livros dele, todos os romances são muito bons. E ele tem alguns ensaios. Tem um ensaio dele que é seguido de um livrinho curto também, de uma novela curta, que chama O Apocalipse, em que ele vai questionar a história cristã, dizendo que o que mais passaram para nós da tradição cristã não foi nem Jesus Cristo e nem Paulo de Tarso, mas João de Patmos, que escreveu o Apocalipse. Então, o cristianismo que nos atravessa é um cristianismo apocalíptico, né? Do terror, do medo, do controle, por essa concepção do Apocalipse. E depois desse ensaio, ele escreve um livro que é muito bonito, que chama O Homem que Morreu. Ele pensa a história de Jesus Cristo, mas não o Jesus Cristo ao modo que a instituição da igreja pensou, mas um Jesus Cristo que encontra, enfim, que é muito vitalista, que encontra e tem um filho com uma sacerdotisa de Ísis. Eu acho que... Não sei se eu estou lembrando bem, mas acho que é isso. Então é um livro muito bonito, essa reescrita da história de Cristo. E ele tem também um ensaio sobre o inconsciente. É o que o Deleuze e Guattari citam, só que não tem traduzido para o português. Eu tenho até o desejo de um dia tentar empreender essa tradução, fazer uma parceria com alguém para pensar, porque é um livro importantíssimo do Lawrence, não tem tradução para o português. Mas você sabe o título em inglês, João? Tem aqui em português na citação, né, do Deleuze e Guattari, chama Psicanálise Inconsciente. Ah, tá. Obrigadão. Vou procurar esse. E aí também tem livros de contos, né? Tem um livro que é sobre uma experiência no México, né? Que o Lawrence foi morar no México um tempo, escreveu um livro chamado A Serpente Emplumada, que é como se fosse uma atualização do culto a Quetzalcóatl, né? A Serpente Emplumada, que é muito bonito também. Retornam os antigos deuses mexicanos contra o cristianismo. Então é um livro bonito também. Enfim, eu acho que eu aprendi muito com o Lawrence essa questão das micropercepções, do devir molecular da percepção, dessa atração e repulsão que nos ligam ao mesmo tempo às pessoas, aos seres, aos objetos. Eu acho que o Lawrence, eu tenho até vontade de escrever um texto nesse sentido. O Lawrence é um indígena ou um pagão antigo, porque ele tem essa concepção vitalista, animista da vida. Eu achei muito interessante. Vou procurar para ler agora nessas próximas férias. Obrigadão. Adorei as dicas. João, você está trazendo, né, trazendo Deleuze e Guattari e tal, e eles têm, claro, uma influência, me parece, também bastante forte, né, do Deleuze, tem de Spinoza, desde Spinoza, Nietzsche, Bergson, né, e eu tenho acompanhado os trabalhos do João Persa Schiavon, não sei se você chegou a ver já alguma coisa, sobre o pragmatismo pulsional, trabalhando a psicanálise, a leitura da psicanálise, e trazendo, né,
essa avaliação, esse exame, né, que a esquizoanálise traz, né? Você também tem conhecimento desse trabalho? Ele foi meu professor, Paulo, o Percy Schiavon. E eu acho assim o trabalho em psicanálise, né, em termos teóricos, assim, dos mais importantes atualmente, sabe? Porque o Percy Schiavon ele faz passar a psicanálise pelo crivo da esquizoanálise e ele potencializa mais a psicanálise passando por esse crivo, né? Então ele não sai da psicanálise, ele não se chama esquizoanalista, ele continua na psicanálise, mas ele fala que era preciso dar um banho de real na psicanálise, né? E é isso que a esquizoanálise, ele fala que a esquizoanálise deu esse banho de real, né? E ele diz também, se assim como a física quântica ainda é física, a esquizoanálise ainda é psicanálise. É uma posição dele, né? Diz dessa precisão de uma mesma pesquisa. Eu tenho trabalhado também as duas não como opostas, sabe, mas como uma mesma pesquisa, que vai ganhando precisão, que vai ganhando consistência. É uma mesma pesquisa em torno do desejo e do uso da língua. E que, de certa forma, talvez siga esses autores, né, desde Spinoza, que trazem para um vetor da imanência, né? A vida como algo imanente, né? E isso tem apoio também em na própria física, como eu estava dizendo, e até na biologia. Se pegar Humberto Maturana, né, com a autopoiese, com todas essas, né, o Maturana faz uma distinção entre o ser transcendental, o ser capitalista, né, e o fazer, né, trazendo para uma imanência, saindo de uma transcendência cultural que a gente, né, acaba vivendo, né, nessa nossa cultura no Ocidente, principalmente. Acho que eles estão ligados aí ao Maturana, né, Varela, né, Gregory Bateson, uma série de autores aí do século XX e anteriores também que, de fato, trazem a filosofia para a vida, né? A filosofia prática. É uma filosofia prática. Filosofia não tem que dizer o que é o ser, mas ela tem que criar modos de vida, pensar a criação de conceitos ligados a modos de vida. Dizer do fazer, né? Do fazer, com certeza. Bom, gente, mais questões? Eu não vou avançar mais hoje no livro, não. Ando meio sem voz ultimamente, estou tendo que me conter um pouco. É curioso como que o Deleuze e o Guattari em algum momento vão dizer assim, no final do próximo subcapítulo, que o Freud seria o Al Capone disfarçado, né? Seria um gangster disfarçado. Aí é introduzida a questão da psicanálise ser uma semiótica mista, né? Ela mistura diferentes regimes de inconsciente. Ela mistura o inconsciente revolucionário, porque, querendo ou não, Freud descobre a sexualidade infantil, descobre o desejo enquanto essa força vital, descobre a libido como descodificada, né? Então tem uma dimensão revolucionária na psicanálise. Mas, posteriormente, o Freud vai como que sobrepondo a essa dimensão revolucionária dimensões reacionárias e conservadoras. Então, Deleuze e Guattari dizem, é o Al Capone, é um gangster disfarçado. Parecia que ele ia abalar as estruturas, e ele abalou as estruturas, mas em seguida ele se mostrou uma espécie de espião no seio da produção desejante, digamos assim, né? Um espião das forças repressivas, da polícia. Poderia dizer que ele introduz, né? Quer dizer, ele acaba permitindo e valoriza, mas também, de certa forma, fazendo uma leitura, né? No inconsciente, me parece haver essas três estratificações mesmo, né? Que o Lacan traz como imaginário, simbólico e o real, né? Então, em níveis inconscientes também, né? Todas essas estratificações do ego, né? A simbolização, a questão da cultura, do superego e o id, né?
onde estaria, então, esse campo extrapessoal, singular, pulsional, né? Parece, Paulo, que a psicanálise freudiana e lacaniana, durante um tempo, valorizaram mais os registros do imaginário e do simbólico. O Deleuze e o Guattari, na verdade, antes de conhecer o Deleuze, leva um texto para o Lacan chamado Máquina e Estrutura. E eu não sei bem, parece que o Lacan recusa, ou falava que lia a lei, não lia, enfim, não vai adiante aquela aliança ali. E aí, então, o Guattari procura o Deleuze, que acolhe imediatamente o texto, né? Então, o que o Guattari estava opondo ali era uma concepção estrutural a uma concepção maquínica. E nessa concepção maquínica, já o que sobressaía era o real, não mais o imaginário simbólico, mas o real. E com isso, ele e o Deleuze vão se juntar, vão se encontrar, se juntam, escrevem o Anti-Édipo, que, por sua vez, vai ter influência sobre o Lacan. Não que o Lacan o cite, porque o Lacan impõe uma injunção sobre o Anti-Édipo aos alunos dele. Mas isso vai influenciar o Lacan implicitamente, né? Ele vai se dirigir cada vez mais para uma clínica do real também. Bom, gente, na semana que vem a gente vai retornar na página 158, vai continuar a leitura do livro. O encontro vai ficar gravado, sim. Quem quiser depois pode me pedir o link. Mais questões, gente? Contribuições, perguntas, comentários? Eu ouvi sobre vocês se, enfim, consegui me fazer entender, porque foi uma tentativa de reintrodução, né, do complexo de Édipo. A gente vai fazendo é uma espécie de espiral, gente, esse grupo de estudos, porque a gente sempre volta a assuntos que a gente já trabalhou anteriormente, né, mas de modo sempre diferente, de outra ponta, digamos assim. Eu achei muito louco, muito da hora mesmo, assim, massa demais. E também me ajudou em relação, eu tinha travado em algumas questões do antiédipo, me ajudou muito pessoalmente, assim, falando, né? E eu até teria algumas questões, mas eu acho que eu precisaria, sei lá, formular, elaborar elas um pouco melhor, assim. Quem sabe numa outra oportunidade trazer, assim. Mas parabéns pela exposição, João. Muito louco, muito da hora mesmo. E desculpa não ter aberto a câmera aí também, que não teve como. Massa demais, cara. Valeu, Felipe. Formula essas questões e traz em algum outro momento, sim. Eu tenho feito alguns encontros abertos nos últimos tempos para pessoas que não participam do grupo conhecerem, mas também convido a quem quiser entrar e participar semanalmente com a gente, né? Tem um valor, uma contribuição mensal, mas fica aí o convite. Todos os encontros vão ficando gravados, e aí se alguém tiver interesse em entrar, me chama depois. Eu passo as informações. E é nas segundas-feiras mesmo, então, tá, Marca? Você está continuando, João? Exato. Toda segunda, nesse mesmo horário. Perfeito. Bom, gente, Só acho que queria é fazer isso. Vai lá. Só queria fazer um pequeno comentário rápido, que eu sei que está terminando. Eu estava numa conferência com a Sueli Ronick, e ela também expressou um pouco algo parecido com isso que é aluno, né? E o pessoal às vezes tem uma tendência a transformar a esquizoanálise num retorno à psicanálise, né? Jogar o Freud fora, essa preocupação, né? De você pegar aquele velho ditado, você jogar a água suja com a criança fora. Ela expressou um pouco essa preocupação na conferência. Eu só queria fazer esse comentário. Eu sigo essa mesma perspectiva da Sueli, ela foi minha orientadora no mestrado,
e do Persky Avon, que querem não pegar a psicanálise e nem ler a esquizoanálise, nem pegar a esquizoanálise e ficar só criticando de modo fetichista a psicanálise, mas compor as duas, né? Como eu disse, como um ganho de precisão aí para a clínica. Então, Bom, gente, boa noite aí, grato pela presença e participação de vocês. A gente retoma semana que vem.